Olá, amigos do divulgar.net. Estamos novamente aqui nesse programa para continuarmos o nosso assunto, falando a respeito da mediunidade, tendo como base o Livro dos Médiuns. Falamos no programa anterior das duas classes que se dividem, os médiuns falantes e outros tipos de médiuns também, que são os médiuns conscientes e os médiuns inconscientes. Aqueles conscientes que Kardec chamou de intuitivos, porque tem mais noção do que estão falando. E nós trouxemos aqui, para ilustrar esse nosso trabalho, para aumentar o nosso conhecimento a respeito dessas aulas que nós estamos fazendo, do livro, segundo livro dos médiuns, pelo espírito Odilon Fernandes, psicografia de Carlos Bacelli. Ele faz um comentário a respeito dessa mediunidade, que nós gostaríamos de ler e comentar. Em mediunidade, uma das maiores preocupações dos médiuns e estudiosos em geral é com o grau de consciência que o médium possa ter no momento do transe. Então, como o Odilon está falando, é uma preocupação dos médiuns e de todo mundo que estuda mediunidade, que grau de consciência que o médium tem naquele momento do transe. Convencionou-se, diz Odilon, que quanto menor a consciência do médium na passividade, menor suspeita pairará de que ele possa estar mistificando. Isso é uma coisa que acontece realmente porque nós vemos que na codificação espírita, Kardec pegou médiums inconscientes, adolescentes, quase crianças, sem aquela intelectualidade ainda recheado de coisas, sem muitos conhecimentos para falar de assuntos que eles não sabiam de nada o que eles estavam falando, o que eles estavam trazendo. Por quê? Porque isso não deixava dúvidas naquilo que os espíritos estavam trazendo. Mesmo assim, os inimigos da doutrina falavam de mistificação. Agora imaginemos que um médium pudesse estar interpolando suas ideias no meio daquilo que os espíritos estavam passando. Como é que ficaria a codificação espírita? Então, Odilon fala que o médium cada vez mais tem sido chamado a ser um facilitador da comunicação. Olha que interessante, na condição de parceiro desse ou daquele espírito que por ele procure se expressar. Ele é chamado a ser um facilitador da comunicação. Ele não é chamado para ele pôr empecilhos para aquilo que o espírito quer trazer. Nós temos um exemplo que foi dado pelo orador espírita conhecidíssimo Divaldo Franco, numa de suas palestras. Ele contou que quando Vitor Hugo, espírito, estava escrevendo um livro pela sua psicografia, e ele começou a ditar um romance. E no decorrer daquele romance, acontecia algo para aquele que era ali o herói, o mocinho do romance, que Divaldo começou a pensar assim: mas isso não pode acontecer, é uma injustiça. Ele contando que ele, médium, psicografando, discordando daquilo que o espírito estava passando. O espírito chamou-lhe a atenção, como nós já vimos que chama mesmo, e falou assim: olha, agora eu não vou mais passar o romance dessa maneira. Eu vou passar a última parte, eu vou passar a parte do meio, eu vou passar o começo. Assim você não tem noção do que você está escrevendo e você não pode interferir. Então isso
que o Odilon fala que o médium cada vez mais tem sido chamado a ser um facilitador da comunicação, na condição de parceiro do espírito. Ele tem que ter parceria, ele tem que estar ali pronto para servir. Então, Odilon conclui o seguinte: mistificação mediúnica está mais na intenção de mistificar, que propriamente no que se considera como mistificação. Às vezes a pessoa pega um texto e fala: mas não é isso que o Espírito queria falar, isso aqui é mistificação. E às vezes não é. Às vezes é realmente aquilo que ele queria falar. Agora, quem está com intenção, tanto da parte do espírito como da parte do médium, daí sim existe a mistificação, que é forjar aquela comunicação de uma maneira que seja aproveitada para o espírito que está querendo dominar algum ambiente, ou para o médium que está querendo de alguma maneira usufruir de algo com aquela mensagem. Odilon continua: o médium, quando auxilia o espírito em seu esforço para contatar os desencarnados, e o faz com responsabilidade, não extrapolando o bom senso. Olha só, quando o médium auxilia o espírito está se esforçando para passar a mensagem, e o médium vai auxiliar com responsabilidade e não extrapolando o bom senso, e sem outro interesse que não seja o de servir como instrumento, daí não existe a mistificação. Não está mistificando, porque ele está com responsabilidade, ele está utilizando o bom senso, ele não está extrapolando, e ele está com o único interesse de servir como instrumento daquele espírito, e não outro de que essa mensagem seja boa para ele, que ele colha frutos dessa mensagem. O médium que funcionasse em regime de inconsciência plena, ou seja, o médium que não sabe nada o que o espírito está passando, necessitaria sempre contar com atenta retaguarda espiritual em sua defesa. Ele tem que ter o seu espírito protetor ali para não deixar ele trazer algo que não seja verdadeiro. E ele sempre conta com seu guia mediúnico, com seus protetores, com espíritos simpáticos, aquilo que ele está fazendo. Mas uma coisa interessante, ele tem que contar com ele mesmo. Com ele mesmo. Então ele tem que contar com a retaguarda espiritual atenta, que os espíritos estejam ali juntos para ver se está tudo certo, se a mensagem está correta, com ele mesmo no que diz respeito da parte dele, e ainda impedindo espontaneamente a aproximação de espíritos inferiores que viessem ali assaltar o psiquismo, porque é muito fácil para o médium inconsciente, às vezes, atrair espíritos inferiores que tomam conta do seu psiquismo. Daí se torna uma obsessão, uma influenciação espiritual. Então, olha como é grave, como é sério, como é importante que o médium saiba o que ele está fazendo. Por isso que a gente fala conhecimento, transformação moral. É importantíssimo que ele tenha a retaguarda dos bons espíritos com ele. Assim, ele vai estar, então, resguardado de toda coisa ruim que possa acontecer. E o Odilon fala de uma coisa que nós gostamos de trazer aqui, porque é muito interessante. Jesus na condição de médium divino, que nós sabemos que Jesus era médium de Deus. Eu e o Pai somos um. Ele falava o que Deus queria que ele falasse.
Então Jesus, nessa condição, era medianeiro, que ao mesmo tempo operava em regime de total consciência e inconsciência. Inconsciência consentida, ou seja, ele tinha certeza daquele que ia passar, que não podia ter erro naquilo que iria ser passado. Então, era absoluta essa inconsciência consentida, né? Quando ele diz o seguinte: o filho nada pode fazer de si mesmo. São palavras de Jesus. O filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Ou seja, tudo que ele dizia, tudo que ele trazia, tudo que ele fazia era a vontade do Pai. Por isso que ele fala: quem faz a vontade do Pai é meu irmão, é minha mãe, é minha irmã. Porque ele tinha consciência daquilo. Quando nós pensamos em Jesus médium, nós vemos que o seu espírito era plenamente ocupado por Deus. E ele tinha consciência desse fato. Então, é o exemplo maior de mediunidade. Plenamente o espírito ocupado por Deus, com consciência do fato, sabendo o que estava acontecendo. Olha que exemplo bom. E Odilon continua: portanto, em mediunidade, a inconsciência profunda que se almeja é a consciência em regime de parceria consentida. Parceria consentida com o espírito. De maneira mais ampla e restrita possível. Os médiuns que querem trabalhar realmente com Jesus, com essa mediunidade santa, que essa mediunidade que Erasto fala que é o dom de Deus, que vem para ajudar a humanidade também evoluir. Por isso que a doutrina espírita, a codificação nos foi trazida através de um processo mediúnico. E nós, às vezes, ficamos assim, até surpresos, que casas espíritas existem em que não admitem comunicação de espíritos. Casas espíritas sem comunicação de espíritos. Nós não queremos dizer que porque é uma casa espírita, então em todos os trabalhos da casa os espíritos estão comunicando. Não é isso. Numa palestra pública, por exemplo, às vezes há um inconveniente de uma comunicação. Porque muitas pessoas que estão ali não têm conhecimento da mediunidade. Então podem se assustar, podem não acreditar naquilo que está acontecendo. Mas eu estou falando de casas espíritas que não admitem trabalhos mediúnicos, trabalhos com comunicação de espíritos. Como? Se são eles que nos instruem, são eles que estão sempre nos amparando, são eles que nos trazem as mensagens, mesmo aqueles inferiores, sofredores, nos auxiliam mais, nos esclarecem mais, porque quando eles nos trazem o sofrimento, quando eles falam da sua revolta, quando eles falam do seu sentimento de culpa, nós estamos aproveitando essas lições para nós mesmos. Nós estamos vendo que aquele comportamento que ele teve não é adequado. Então a gente fica mais esperto. Então vejam bem, a codificação espírita nos foi trazida através da mediunidade de pessoas sérias que trabalharam nessa pesquisa. Por isso, a mediunidade tem que ser tratada com essa seriedade.
E a mediunidade nos traz o amor daqueles espíritos amigos que querem nos auxiliar. Bom, hoje estamos terminando o nosso trabalho, deixando para a próxima semana, onde falaremos sobre os médiuns videntes. Obrigada a todos pela audiência. Claudete Moura, para o divulgar.net.